Vamos abrir em Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Domingo eu preguei sobre esse texto. Marcos, todo mundo encontrou? Mateus, Marcos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos. Então, Marcos, o segundo evangelho. Domingo eu preguei sobre ele e falei que Jesus, ele curou e restaurou 3 famílias. A família do Gadareno, né? Lembram disso? A família da mulher com fluxo de sangue, que ficou 12 anos impedida de contato com a sua família, ela perdeu a sua família em decorrência disso, pela lógica e pelo óbvio, e Jesus restaura aquela mulher. E a família de Jairo, que tinha a filha enferma e depois faleceu a filha com 12 anos e Jesus entrou naquela casa e curou. Imagine, né, os discípulos vendo tudo isso, Pedro, Tiago e João ali juntos, e seria um momento então de enviar os discípulos, né? Porque eles estariam com um fogo danado. Por quê? Porque eles viram Jesus expulsando uma legião de demônios, eles viram Jesus curando uma mulher 12 anos com fluxo de sangue, eles viram Jesus ressuscitando uma menina, dizendo Talita cumi, menina, menininha, levante. Seria um momento, né? Isto é, se fôssemos nós os estrategistas, nós pensaríamos, é um momento que estão estimulados, né? Por causa de tão grandes milagres de Jesus, vou mandar os apóstolos, vou mandar os discípulos para que saiam para pregar, expulsar demônio, curar enfermos. Mas depois de Jesus ter curado e restaurado essas 3 famílias, Jesus ele pega e leva eles, sabe para onde? Para a casa dele, para o povo dele, para a cidade dele, para o meio da família dele. Jesus, ele pega e, vamos ler no capítulo 6 agora, né? Porque depois que Jesus fez tudo aquilo no capítulo 5, olha o que diz o capítulo 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus chama os apóstolos, depois de ele ter libertado 3 famílias, ele leva os apóstolos para a sua própria cidade, para o meio dos seus, e a gente descobre que a família de Jesus era complicada, né? Se Jesus restaurou 3 famílias, e a família dele? Os irmãos dele diziam para ele assim, ó, se você quer mostrar-se ao mundo, revela-te de uma vez. Diz o apóstolo João que nem mesmo seus irmãos criam nele. Ele era complicadíssimo na sua casa. Isso é um paradoxo, né? Porque uma das críticas que pode se fazer é dizer, ué, o líder, o profeta, ele tem problema na própria casa e está curando a casa dos outros. Não é isso? Então, eu creio que propositalmente, depois de Jesus restaurar 3 famílias, ele chama os discípulos e eles vão lá para a cidade dele,
para que os discípulos descubram que existem alguns paradoxos, algumas contradições dentro do ministério, que as coisas não são assim tão ideais, né? Porque às vezes nós idealizamos, mas existem dificuldades e Jesus ele passou por todas essas para nos ensinar também. E o primeiro paradoxo, quando Jesus vai para a sua própria cidade, está no versículo 2, porque diz assim que quando ele começou a ensinar na sinagoga, muitos dos que ouviam ficaram admirados. É assim que está na versão dos irmãos? Ficaram admirados. E daí começaram a dizer o quê? De onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que foi dada? Que milagres são estes? Não é este o carpinteiro, filho da Dona Maria, irmão do Tiago, José, Judas e Simão? Citam todos os irmãos de Jesus aqui, que eram 4 irmãos e algumas irmãs que conviviam na infância e adolescência e juventude de Jesus, que Jesus só começou o seu ministério com 30 anos. Eles conheciam os irmãos de Jesus, eles conheciam as irmãs de Jesus, eles conheciam José, que era carpinteiro, Maria, a mulher lá da cidade, e eles diziam, mas esse cara aí que a gente viu jogando bolinha de gude, que viu chutando bola na rua, agora ele está aqui pregando, quem lhe deu tanta sabedoria? E no final do versículo 3 diz, ficaram escandalizados. Então, o primeiro paradoxo envolvido no ministério é a admiração de onde lhe veio tanta sabedoria e escândalo, escandalização. Eles se escandalizavam, mas não é possível que este cara está fazendo tudo isso. E como é comum isso no ministério, irmãos? Como é comum? Eu, quando fui chamado para o ministério, muitos diziam, mas o Ismael, não é possível. Ele não é o filho do seu Aníbal, né? Um homem tão simples, carpinteiro, da dona Margarida. A dona Margarida não é aquela que era faxineira e depois foi servir cafezinho lá. O Aníbal estudou só o primário e a Margarida quase não estudou também. E ele, esse Ismael aí, não é aquele cara tímido, envergonhado, né? Ele mal consegue falar. Isso é muito comum. A Bíblia diz, inclusive, que Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, os entendidos. E Jesus demonstra isso. E muitas vezes acontece das pessoas se escandalizarem quando de repente no seio da igreja se levanta um líder inesperado, um líder que ninguém imaginava, né? E daí ficam admirados, mas não ficam felizes. Por quê? Porque há no coração do homem um senso de competitividade, né? Seminarista sofre muito, porque o seminarista normalmente ele está com a corda toda, né? Iniciando, né? E com sonhos e projetos. E o pastor da igreja já está assim pensando quando que ele vai se aposentar, né? Então ele já está, enquanto um está acelerando, o outro já está pisando no freio. E daí aquele que está se destacando como seminarista, às vezes aparece como uma ameaça ao pastor, né? Pastor, olha, nossa, esse cara aí
Daqui a pouco está pregando melhor do que eu, está visitando melhor do que eu, está sendo admirado mais do que eu, está sendo amado pela igreja mais do que eu. E aquilo que deveria ser objeto de alegria torna-se medo, insegurança. E Jesus recebeu tudo isso na sua convivência com os seus, porque existem paradoxos dentro do ministério. Então, no versículo 2 diz assim, ficaram admirados, e no versículo 3 diz, ficaram escandalizados. E era o mesmo povo. Admirados, mas escandalizados, por causa da origem daquele homem que estava fazendo tantas coisas ali. O segundo paradoxo aparece no versículo 4, vamos ver ali, diz assim, ó, Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então, Jesus, ele sentiu isso na carne, e Jesus, ele olha aquela situação e, antes de enviar os discípulos, porque ele envia logo em seguida, no versículo 7, antes de enviar os discípulos, ele diz assim, que não existe profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e entre os seus parentes e em sua própria casa. Por quê? Porque existe um paradoxo entre a familiaridade, existe uma ligação que Jesus mostra aqui, e a incredulidade, sabe? Quanto mais próximo, parece que menos ouvido e menos valorizado, né? Você prega uma mensagem extraordinária que você está pegando fogo e Deus está usando você, e os da sua casa estão dizendo, ixi, o que é isso? Enquanto de longe alguém chora, tocado pela ação do Espírito Santo, os da casa dizem, tudo a mesma coisa. Foi o que Jesus enfrentou. Jesus, ele diz, é na sua própria casa. Por isso que os seus irmãos não criam nele. As suas irmãs não criam nele. Por isso que entre os discípulos de Jesus, só foram introduzidos 2, depois que Jesus morreu e ressuscitou. Enquanto Jesus estava com eles, Jesus escolheu muitos, mas nenhum era da sua própria família. Mais tarde, ele agregou Tiago, não o discípulo, outro Tiago, que escreveu o livro de Tiago, uma epístola geral, e Judas, que escreveu também aquele livrinho de Judas, que eram irmãos na carne, do Senhor Jesus, mas que creram depois. Muitas vezes acontece isso em casa também, que a percepção de quem esteve dentro de casa só é sentida depois que este faleceu, já foi embora. E daí os filhos se reúnem, lembram das palavras do nosso pai. Nossa, que palavras de sabedoria, que comprometimento com as Escrituras, que mensagem poderosa ele pregava. Só que ele não está mais ali. Tremendamente criticado, enquanto estava
entre eles. É o que Jesus diz. E é isso que o ministro do Evangelho, aquele que é chamado por Deus, deve entender, que existe algo que é paradoxal. A familiaridade caminhando com a incredulidade. E Jesus diz a palavra de Deus no versículo 5, e não pôde ali fazer nenhum milagre. Imagine na sua própria casa, entre o seu povo, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los. E ficou admirado da incredulidade deles. No capítulo 11 de Mateus, Jesus ele diz assim: ai de ti, Cafarnaum, a região que ele morou. Porque se em Sodoma se tivessem realizados os milagres que foram realizados, né, nas suas ruas, ela teria sobrevivido até hoje. E diz assim também: ai de ti, Corazim, porque se em Tiro e Sidom esses milagres tivessem se realizado, teriam crido. Portanto, haverá menos rigor para Sodoma do que para Cafarnaum, no dia do juízo, por causa das oportunidades que tiveram. A oportunidade de conviver com Jesus, se contrastando com a incredulidade. Sabe, Bia, Fernanda, Raquel, Miriam, Edna, vocês tendo convivido e ainda convivendo com o pastor José Brasil, sinto dizer, mas a responsabilidade que todas vocês terão é muito maior do que de uma família que porventura não tenha tido no seio dela um representante de Jesus. Sério isso, né? Muito sério. Jesus ficou admirado da incredulidade daqueles que eram mais próximos e dos seus familiares. Porque Jesus diz: olha, não há profeta sem honra, a não ser para os seus. A não ser para os seus. Agora, mais um paradoxo interessante é: por que será que Jesus primeiro fez os discípulos participarem numa região que teve poucos milagres e poucos resultados no seu ministério? E daí logo em seguida, no versículo 7, diz assim: chamando os 12 para juntos de si, os enviou, de 2 a 2, e deu-lhes autoridades sobre espíritos imundos. E houveram instruções. Sabe por quê? Porque a gente tem a tendência de achar que é sempre aqui, ó, no auge, né? Mas Jesus, ele pega e dá uma experiência de pouca produtividade, de menos produtividade, para daí enviar, para que a pessoa vá entendendo que a batalha é dura, que a batalha é pesada. Porque qualquer que convivesse com Jesus poderia imaginar que as coisas são fáceis, né? Jesus, primeiro, permite uma experiência mais complexa. Evidente, ele fez alguns milagres ali, mas não muitos. E daí disse: agora vocês vão e façam o mesmo que vocês viram em mim.
Por quê? Para nós aprendermos que na nossa missão vai ter momentos de incredulidade de muitos. A cura, ela depende de algumas coisas. Por exemplo, quando Paulo curou, lá no livro de Atos, diz a palavra de Deus que Paulo percebeu que o indivíduo tinha fé para ser curado. Não é isso? E quando ele percebeu que havia fé para ser curado, ele disse então, esteja curado, porque existe uma troca. Aquele que prega tem que ter fé, e aquele que ouve tem que ter a receptividade da fé. Jesus pregou para os seus e ficou admirado da incredulidade deles, e por isso, diz ali que ele não pôde fazer, Jesus, muitos milagres, porque ele espera de quem ouve a receptividade da fé. Para que a coisa aconteça. Diversas vezes Jesus falou assim, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele falou isso para a mulher do fluxo de sangue, que tocou na hora da veste de Jesus. E nem sempre no ministério, quando somos enviados, nós encontramos essa receptividade da fé. Por isso que nós devemos pregar, 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 porque a fé vem pelo ouvir. E por isso temos que pregar. E finalmente, irmãos, diz a palavra que eles saíram, versículo 12, e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Sempre haverá resultados. Porém, esse resultado, ele é decorrente da perseverança a despeito das dificuldades. Nós vimos hoje, então, que Jesus, ele teve que enfrentar alguns paradoxos. E o primeiro é aquela questão da receptividade dos seus. Né? A receptividade dos seus. O maior teste que alguém pode fazer é ser luz dentro da sua própria casa. Essa é a maior prova que alguém pode dar do seu relacionamento com Deus. Porque muitas vezes há incredulidade no lar. Mas a perseverança, a fidelidade e o enchimento da graça e do Espírito, a oração, transforma isso e nos dá a promessa da salvação do nosso lar, da restauração do nosso lar. Seja enquanto vive, seja depois que já partiu, deve-se ecoar o comportamento do pai, da mãe, do indivíduo dentro do lar, para que sirva de testemunho naquele momento e nas futuras gerações também. Amém?